E aí, pessoal, seja muito bem-vinda e bem-vindo a mais uma videoaula aqui no canal. Meu nome é Laura e na videoaula de filosofia de hoje nós vamos ver o que foi a Escola de Recife. Na última videoaula de filosofia eu falei sobre breves tópicos sobre a filosofia aqui no Brasil e um desses tópicos foi a Escola de Recife. Então hoje nós vamos ver com mais detalhes o que foi essa Escola de Recife, esse movimento filosófico. E para a gente estudar com mais detalhes, nós vamos voltar um pouquinho no tempo, nós vamos voltar para o Brasil do século XIX. Essa filosofia, ela surgiu dentro do meio acadêmico, ela surgiu dentro de uma faculdade, dentro de uma escola de direito. Então, para entender isso, nós temos que entender como que surgiu essas primeiras faculdades, essas primeiras universidades aqui no Brasil. Acontece que no Brasil colonial não era necessário ter faculdades, ter escolas de direito, por exemplo, aqui no Brasil, porque os funcionários, os administradores da colônia, todos vieram de Portugal. E eles tiveram sua formação acadêmica em Portugal ou em outros países da Europa, né, na Universidade de Coimbra, por exemplo. Então não era necessário ter esse ambiente acadêmico aqui no Brasil. Mas esse cenário mudou em 1822, quando foi proclamada a independência do Brasil. A construção de universidades, de faculdades, se tornou uma questão fundamental, porque era preciso formar legisladores que tivessem uma nova mentalidade, né? Que tivesse uma mentalidade que se adequasse à realidade brasileira. Era preciso que eles se formassem aqui para que eles criassem essa mentalidade, essa administração para esse novo país que estava sendo construído. E assim, em 1827 foram construídas as escolas de direito de São Paulo e de Olinda, que posteriormente foi transferida para Recife. Essas escolas de direito, além de serem responsáveis por formar os novos juristas, os novos legisladores do Brasil, elas também eram responsáveis pela criação do pensamento social. Foram nessas escolas que se formaram as primeiras gerações de filósofos, de poetas, de literatos brasileiros, que refletiam sobre a situação social aqui no Brasil e pensavam, formulavam projetos para o Brasil, para esse novo país que estava sendo construído. A Escola de Recife, ela tinha um pensamento, ela produzia esse pensamento e propagava esse pensamento que misturava o positivismo de Auguste Comte com o evolucionismo do darwinismo social. Os principais temas de discussão eram questões sobre raça e miscigenação. A Escola de Recife desenvolveu um pensamento caracterizado pelo racionalismo científico para combater a metafísica, a tradição supersticiosa e o clericalismo católico conservador. Tobias Barreto e Silvio Romero foram os pensadores, os filósofos que se destacaram nesse período. Eles, juntamente com outros pensadores, ficaram conhecidos como a geração de 1870. Eles pertenciam a uma classe média, eram abolicionistas, republicanos e defendiam uma sociedade laica. Tobias Barreto era conhecido como o mestre de Recife. Ele era comprometido com a modernização do Brasil. Ele queria produzir uma teoria científica, política, positivista que fosse capaz de neutralizar, de harmonizar os conflitos ideológicos e sociais. Barreto entendia que o conceito de modernização está relacionado com o progresso
E o progresso é entendido pelos positivistas como o esclarecimento dos indivíduos por meio da razão. Através de Barreto surgiu uma noção científica do direito, influenciada pela biologia evolutiva, a antropologia determinista. O Silvio Romero era conhecido como homem de ciência. Seu pensamento influenciou diversos intelectuais, como Euclides da Cunha e Gilberto Freire. O Romero entendia que os problemas do Brasil estavam todos relacionados com a questão da raça. Ele defendia a mestiçagem da população brasileira. Ele entendia que o mestiço era o produto final de uma raça em formação. Ele entendia que a raça branca era superior e as demais, como os indígenas, os negros, eram raças inferiores. Então, eles deveriam se diluir na raça branca. A mestiçagem era uma via de assimilação de raças inferiores. O Silvio Romero foi um dos principais apoiadores dos programas de imigração para que europeus viessem trabalhar aqui no Brasil, como vieram muitos italianos, né? Ele era um dos principais apoiadores desse programa, porque com a vinda dos europeus, esse processo de branqueamento da população brasileira iria ser acelerado. A população dessa nação, desse país em construção, iria ser branqueada, né? A população indígena, a população negra iria se diluir na raça branca. Esse era o pensamento de Silvio Romero. Essa foi a videoaula de hoje. Espero que tenham gostado de saber um pouco mais sobre a filosofia do Brasil, a Escola de Recife. Bons estudos e vejo vocês na próxima videoaula.